Olá, boa tarde. Hoje nós vamos aqui rapidinho nos agradecimentos, porque o assunto é um pouco complicado e para o vídeo não ficar muito estendido, eu quero ver se eu consigo pautar rapidinho. Primeiro eu quero dizer que eu estou usando aqui, ó, essa versão e depois essa aqui também, ó, que é uma Bíblia de estudo, que é obreiro, né, tem que se apresentar. Nós temos que apresentar como obreiro aprovado, qual sabemos manejar bem a espada. Então, o que eu quero dizer é assim, que hoje nós estamos de novo aqui da Bahia. Tem um barulho no fundo, mas é o barulho da chuva, dos vizinhos, então nós não vamos atentar para isso. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço carinhoso para o pastor Pedro Mendonça, que ele tem uma rádio lá na Argentina, na cidade de Posadas, Missões. Ele tem uma rádio que chama FM El Samaritano. Pastor Pedro, um grande abraço, obrigado pelo carinho, porque ele me disse que ele pega os meus vídeos e coloca na rádio para que as pessoas escutem. Eu só tenho a agradecer pela essa maravilha que o Eterno tem feito na nossa vida. Outra coisa que eu quero dizer, eu aqui não ando falando o nome de Deus, de Jesus, de nada, sempre falo Eterno, porque essa questão da intimidade, ela atinge todos os povos. Então, não estou aqui com placa de igreja, falando de um Deus de A, B, de C, não. Cada um está escrito que aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo de 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no capítulo 36 está escrito que se o Filho do Homem verdadeiro vos libertar, verdadeiramente será livre. Então não importa onde você está. Se o Filho do Homem resolver te libertar, fazer o quê? Então, portanto, que eu continuo com esse linguajar, chamando de Eterno, de Altíssimo, de Todo-Poderoso, de Príncipe da Paz, para que não quero trazer nada, nenhuma política, nem polêmica com ninguém. E o assunto de hoje continua no vídeo, o último vídeo que eu postei, a respeito dessa questão do Eros, que na teologia ainda falam sobre isso, que para conseguir se explicar o amor entre um homem e uma mulher, eles falam que era um amor de Eros, um amor erótico. E eu fui buscar entendimento no Eterno, que ele me ilumina a respeito disso, para ver de onde vem essa questão do Eros. Por que tem que ser esse nome Eros para explicar o amor de um homem e de uma mulher? E aí eu fiquei assim, estarrecida, porque esse Eros, ele vem da mitologia grega. E a história dele é assim, ele é neto da deusa Gaia. O nome já vem por aí, né? Gaia com Urano. E aí eles têm um filho, eles têm muitos filhos. E acontece que um dia essa deusa Gaia fica meio triste com o marido porque só faz filho nela. E ela pede a um dos filhos, chamado Cronos, que corte a genitália dele. E dessa genitália cai o sangue no mar e nasce a deusa Afrodite. E a Afrodite se casa com o Eros. Então, o referencial de amor entre um homem e uma mulher vem desse deus Eros, que é um deus grego, e que a história dele, quando você pegar para pesquisar aí, você vai ver que ele é responsável por orgias. Ele traz tudo. Então por que entre os crentes tem que usar essa questão, esse referencial desse deus grego chamado Eros, para explicar o amor entre um homem e uma mulher? Por que até hoje teólogos famosos que eu pesquisei na internet, e quem está me ouvindo sabe disso, gente de nome grande, continua falando sobre Eros para explicar esse amor? Continua falando sobre erotismo. E outra coisa, essa questão afrodisíaca é da deusa Afrodite. Por que nós, já que somos cidadãos do reino, não tem outro palavreado? Tem que invocar essa gente que tem essa história toda. Imagina uma mulher que tem um monte de filho, aí tem uma história lá que um engole os filhos tudo. E tem uns que eles são titãs. Eros não é um titã, é um deus.
Então, ele porque ainda tinha um maior do que ele, que o maior do que ele é o Titã. Ele já é um mais para baixo, é de uma classe menor. Então, por que esse referencial? Aí, quando você para observar a vida matrimonial do pessoal, está uma confusão. Não sabe por quê. Aí está o porquê. Aí está o porquê, porque estão invocando o referencial. Nada mais, nada menos do que um deus da mitologia grega. Então hoje nessa parte eu sei que todo mundo já entendeu e todo mundo vai procurar sabedoria. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então eu tenho certeza que teólogos vão tirar essa questão e vão procurar outra nomenclatura para poder explicar esse amor. Então hoje eu quero, acima de tudo, pedir revestimento ao Pai. Sabedoria, que seja coberta a minha cabeça com o sangue do Cordeiro, sobre essa questão toda, que a vida toda, eu não estou condenando ninguém não, a vida toda eu também escutei isso, que é o amor eros que se explica e o amor ágape que se explica outra questão. Só que de onde vem essa palavra ágape também, que eu vou pesquisar sobre ela, porque o eros eu já descobri de onde vem. E eu não quero pronunciar isso na minha vida, nunca mais. Eu quero pedir revestimento ao Pai, que me cubra com teu sangue e que erotismo, qualquer forma de erotismo, seja banido da minha vida, porque é abominável aos olhos do Pai. Às vezes você vê as pessoas num erotismo tão grande, você não sabe por quê. É porque vem, desse deus grego chamado Eros. Então que o Pai nos cubra, cuide de nós e nos abençoe cada dia mais, para que sejamos libertos de toda essa questão que não pertence a Ele. Muito obrigada.